Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a produção de tijolos. Qual é o procedimento nessa produção? Que tipo de material é envolvido? Como é feito o corte, modelagem? A gente sabe que hoje em dia as pessoas têm essas curiosidades, essas dúvidas. Que tipo de material eu estou colocando na minha casa? Eu também tinha, mas hoje em dia, trabalhando no meio desse ramo, eu tirei todas essas minhas dúvidas e muitas outras. Então eu gostaria de passar um pouco para vocês como é feita essa produção. Bom, antes disso eu vou me apresentar. Eu sou autora deste trabalho, Cristiane da Silva Labão. As minhas coautoras são Andréia Luísa Moreira Moreno, a Emily Stephanie de Souza Honório e a Tainara Cordeiro de Campos. E a minha orientadora é a professora doutora Andréia Cristina Lopes Correia. Bom, então vamos lá. Vou passar uma breve explicação para vocês de como é feita essa produção. A produção, ela inicia-se extraindo a argila, que é o barro, da barreira, que é o campo, e coloca-se em cima de um caminhão basculante com uma reta escavadeira. Bom, após a argila ser colocada em cima do caminhão, ela é transportada para o galpão da cerâmica, que é a olaria, onde a argila fica ali até ser usada para a produção. Quando é feita essa produção? A gente não tem como determinar. Nós dependemos de quando a gente vai estar disponível, dependemos se vamos não ter clientes para atender, se não vamos ter entregas e principalmente se vai ter a quantidade exata de funcionários, que no mínimo para essa produção precisamos de 5 a 6 funcionários, porque a máquina ela produz uma boa quantidade a cada minutos e segundos, então a gente precisa de uma quantidade exata de funcionários ali para poder retirar os tijolos que estão sendo produzidos, para não cansar nenhum deles e ao mesmo tempo para a gente não perder material à toa, sabe? Então, a quantidade necessária de funcionários é essencial para uma produção de tijolos. Bom, então após isso, quando é chegado o dia da produção, a argila ela é transferida com a reta escavadeira para um triturador. O que é o triturador? O triturador é uma máquina onde eles mancham aquelas bolas grandes de barro. É a máquina onde desmancha aquelas bolas grandes, onde não deixa passar concreto, onde não deixa passar ferro, arame, qualquer tipo de itens desnecessários para a produção de tijolos. Após sair da trituração, ele é caído numa esteira e é levado para cima de outra esteira que leva para o eliminador. O que é o eliminador? É o rolo. O rolo é uma máquina onde nos ajuda a eliminar aquelas bolas ainda que ficaram de barro, mesmo que sejam menores, e ali não deixa nos passar nada, realmente nada de concreto, nada de ferro, nada de arame. Então, é outra máquina bastante importante nessa produção, porque ali ela elimina o resto das bolas de barro que ficaram, mesmo que sejam mínimas. Depois é levado para uma outra esteira, e essa outra esteira nos leva para a maromba. O que é a maromba? A maromba é uma máquina que mistura o barro um pouquinho de água. Ou não, depende se o barro estiver na umidade exata para fazer essa produção. Se ele estiver seco, a gente não tem como fazer essa produção. Por quê? Por causa que com barro muito seco, ele não vai ter como a gente fazer aquela modelagem que é necessária. E se o barro estiver úmido na quantidade exata, não é necessário a gente umedecer. Porque se a gente umedecer demais ele, também a gente não vai conseguir fazer uma modelagem tão bonita, tão específica, necessário que for preciso. Por quê? Por causa que no momento que a gente pegar a modelagem do tijolo com barro seco vai se desmanchar na mão. Ao mesmo tempo que a gente pegar o tijolo já modelado na mão, sendo úmido demais, ele também não vai ficar naquela modelagem. Ele vai acabar se desmanchando. Então, quer dizer, para uma produção de tijolos, o barro tem que estar numa umidade exata para isso. Não pode estar nem muito seco, nem muito úmido. Então, após isso, ali ele é levado para uma outra máquina. Aí sim, ele é levado para a máquina da modelagem de tijolo exata, onde faz o formato, onde faz a espessura, a estrutura do tijolo. Após isso, sair da máquina da modelagem, o que acontece? Ele vai para uma máquina onde é feito o corte. Como é feito o corte? Antes de fazer a produção de tijolo, os funcionários já deixam a máquina já pronta, apropriada para a largura, para a espessura, para o tamanho exato do corte. Também, essa máquina ela é tão, como eu disse para vocês, ligeira, tão produtiva, que não pode os funcionários
mexerem nela quando ela está ligada. Eles não podem chegar perto dos fios dos cortadores. Então, tem todo um processo. Depois dos tijolos serem cortados, eles são direcionados para essa máquina de corte, todos em um único só tamanho, e depois os funcionários colocam nos carrinhos e levam para a secagem. O que é a secagem? Eles são colocados após o corte em umas grades ou fileiras, conforme muitos entendem, para ficar ali até estarem secos, para ir para os fornos. Após eles ficarem nessas esteiras e forem secos, aí sim eles podem ir para os fornos. Como é que se dá essa secagem do tijolo? A secagem do tijolo se dá com a temperatura da natureza. Mas como assim? Se o tempo tiver bastante calor e com bastante vento, os tijolos secam mais rápido, secam mais ligeiro. Mas se o tempo estiver nublado, chovendo, eles custam para secar. Quanto é esse tempo de secagem? Olha, não tem como a gente dar uma especificação certa. Porque, como eu disse para vocês, tudo depende da natureza. Se o tempo tiver com bastante vento e calor, ele pode secar em base de 10 a 20 dias, de 10 a 15 dias, de 15 a 20. Então, não tem como a gente dar um tempo determinado certo. Às vezes, um seca mais rápido, outros menos. Mas, se estiver nublado ou chuvoso, eles podem levar de 30 dias para secagem, até 30 dias. Pode ser de 20 a 25, de 20 a 30, de 25 a 30. Então, a gente não tem como dar uma especificação do tempo exato dessa secagem. Bom, após isso, após a secagem, eles vão para dentro dos fornos e ali são colocados em formas de bancos, fileiras, mas com pequenos espaços dentro deles, entre eles, né? E pela parte de baixo, para que possa passar todos os bancos o fogo, para que o fogo tenha liberdade de se envolver lá dentro do forno com os tijolos. Depois disso, os fornos são fechados com portas e feito um pequeno buraco, um pequeno quadrado, onde é feito a porta para que possa ser feito o esquente. O esquente, ele é feito na beira da porta e ele fica ali por base de 1 dia e meio, 2 dias, às vezes até 1 dia. Tudo depende muito, como eu disse para vocês, da questão da temperatura da natureza. O esquente, ele é colocado no fogo normal, muito assim como se fosse fazer uma churrasqueira, e dali eles vão colocando madeiramento toda hora. Madeiras, grossas, finas, não importa da espessura nem o tamanho. Depois de 1 dia e meio, 2 dias de esquente, começa-se a queima, que se dá colocando o fogo em cima dos fornos através de buracos que são abertos. Dentro deles se colocam lenhas, os buracos depois são tapados. O que acontece? Eles, depois do esquente, que eles vão fazer a queima dos tijolos lá em cima dos fornos, há uns buracos onde eles firmam as lenhas. Eles têm que fazer banco por banco, como é chamado, fileira por fileira. Coloca-se lenha nos 2 buracos, se tapa e se espera um tempo. Uns minutos, umas horas. Pouco tempo, não é muito. Vai-se lá, se queimou todo o madeiramento, se coloca mais madeira, se fecha os buracos assim por diante. Só que isso não tem que fazer de banco em banco, um por vez, não pode fazer tudo de uma vez só, porque ele tem todo um processo para queimação. A queimação dos tijolos, ele dura a base de 1 dia, menos de 1 dia e pouquinho. Mas a base sempre é de umas 24 horas, para queimar todos os tijolos dentro do forno. Depois disso, eles são aberta aquela porta depois da queima do tijolo, para poder esfriar os tijolos. Depois que os tijolos são frios, aí os funcionários nossos, né? Aí os funcionários, eles podem tirar de dentro desse forno lá para a rua. E não precisa mais ser colocado no galpão, os tijolos ficam na rua, porque já estão queimados, já estão prontos para ser vendidos. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido dar uma breve apresentação para vocês sobre como é feita a produção dos tijolos.
E aí, gostaria então de agradecer a todos pela presença. Gostaria de agradecer a minha orientadora, a doutora Andréa Cristina Lopes Correia, as minhas monitoras e os meus colegas do PictAD. E para qualquer dúvida, quem precisar, estou aí. O meu e-mail é cris.eslabão@gmail.com. Mais uma vez agradeço a todos e obrigada.